Olá pessoal, eu quero tratar de um assunto importante, que é o batismo, né? O batismo nas águas, que obviamente faz parte das duas principais ordenanças que Jesus nos deixou, que foi a prática do batismo e a celebração da comunhão, ou como nós chamamos ceia do Senhor. Falando sobre o batismo rapidamente, sem dúvida nenhuma existem muitas falsas ideias ligadas ao batismo, né? Existem muitas tradições ou teorias ligadas ao batismo. Uma delas, né, baseada em alguns textos, normalmente isolados do seu contexto, é que o batismo, então, em si, ele teria esse poder de lavar os nossos pecados, porque, afinal de contas, essa expressão aparece algumas vezes na Bíblia, e por conta disso, então, se compreende, se entende que, de fato, quando uma pessoa está sendo batizada, ela está tendo seus pecados limpos, ou está sendo lavada dos seus pecados. E aí você tem aquela ideia aquela conhecida teoria do batismo regeneracional, né? O batismo que regenera. Infelizmente, muitos grupos acreditam nesse batismo, que quando uma pessoa desce as águas, ela é então purificada dos seus pecados. E, como eu disse, alguns textos são usados da Bíblia, e um deles é esse aqui que eu quero ler e explicar a vocês, que é Atos, capítulo de número 22, versículo 15, quando Paulo, aqui no capítulo 22, ele está dando o testemunho, né, da sua conversão. No verso 16 ele está relatando, ele vem relatando, né, todo o seu testemunho, e no 16 ele comenta também a partir do momento que ele se encontrou com Ananias, e Ananias então batizou Paulo. Mas é importante a gente entender que quando Paulo foi batizado, ele já havia crido, ele já era um homem salvo, porque o próprio Ananias chama ele de irmão, né? Isso está registrado no versículo de número... no versículo 13 do 22, como ele diz assim: vindo ter comigo e apresentando-se, disse-me: Saulo, irmão, recobra a vista, e naquela mesma hora o vi. E aí ele vai falar sobre os propósitos que Deus tinha na vida de Paulo. E no 16 diz assim: e agora, por que te detens? Levanta-te e batiza-te, e lava os teus pecados. Essa expressão, lava os teus pecados, invocando o nome do Senhor, né? Então, essa expressão, levanta-te, batiza-te e lava os teus pecados, invocando o nome do Senhor. Então, baseado nesse versículo, muitos entendem que o batismo é uma forma de lavar os pecados, mas vamos lá. Qual é o problema de se entender esse texto dessa maneira? Primeira coisa, o perigo é sempre a gente tirar texto de contexto, né? Toda vez que a gente tira texto do contexto, a gente faz certas declarações, afirmações, que acabam, na verdade, distorcendo o significado primeiro do autor, né? Por exemplo, se eu pegar aquele texto da Bíblia que diz não a Deus, existe um salmo que fala não a Deus. Se eu isolar esse texto, né, eu vou criar então a doutrina, o ensino de que Deus não existe. E esse aqui é um exemplo também da importância do contexto. Então vamos ao contexto para a gente entender por que Paulo associou, né, o lavar dos seus pecados ao batismo. E isso não acontece unicamente nesse texto. Em Atos capítulo 2 também a gente vai ver essa mesma ideia, quando Pedro vai dizer: arrependei-vos e cada um de vós seja batizados em nome do Senhor Jesus Cristo, em remissão de pecados. Tem outras versões que dizem para a remissão de pecados, receba o dom do Espírito Santo. Essa versão ainda é a melhor, porque diz em remissão de pecados, né? Ou por causa da remissão de pecados, né? Mas vamos voltar aqui ao texto, para a gente não perder o foco. Vamos lá, a gente precisa de contexto, né? Qual que é o contexto? Se você voltar um pouquinho, esse contexto do 22, na verdade, começa no 21, no 15, quando Paulo ele vai a Jerusalém, né?
Diz assim o texto: e depois daqueles dias, havendo feito os nossos preparativos, subimos a Jerusalém. E quando Paulo, né, sobe a Jerusalém, o texto continua, né, discorrendo aqui. Paulo vai até o templo no 30. Paulo está no templo e ali ele é pego, ele é arrastado fora do templo, eles batem em Paulo. E aí no 32 existe aqui uma intervenção dos romanos, né, desse tribuno, desse comandante aqui, para que Paulo não seja mais ferido, sem saber o que está acontecendo. E no 37, Paulo é levado até a fortaleza, até um local, e ali Paulo é detido. E no 39, Paulo pede a oportunidade para pregar, para falar ao seu povo, que no caso seriam os judeus, né? No meio do 39 diz: rogo-te, porém, que me permitas falar. E aí no 22, a partir do 1, né, Paulo faz o sinal com as mãos e então ele começa a falar em hebraico, todo mundo fica em silêncio, porque os judeus estão todos ali. E no 22, Paulo dá o seu testemunho, né, como ele sendo um judeu, Jesus apareceu para ele, né, ele foi um cara que consentiu na morte de Estevão, ele foi o maior perseguidor que havia daquele movimento, daqueles cristãos, e agora ele, né, depois dessa visão que ele teve, depois dessa manifestação que Jesus teve, fez a ele, a vida dele realmente, ele entendeu que ele estava perseguindo, não era uma seita, mas era o próprio Senhor Jesus, e ele, né, com muito temor a Deus, ele se converte naquele momento, e aí Paulo é batizado, né? E ele diz no 16 então, que é o texto tão polêmico, né? E agora, pois, te detens, levanta-te e batiza e lava os teus pecados, invocando o nome do Senhor. Bom, a gente precisa entender que o batismo está sempre associado a um testemunho público, né? A um testemunho diante das pessoas, de que você se identificou pessoalmente com Jesus Cristo, né? Que você recebeu Jesus e que Jesus então te salvou dos seus pecados. Então, primeiramente a gente precisa lembrar que o perdão dos nossos pecados acontece somente através pela fé na obra terminada de Jesus no Calvário. É no Calvário que Jesus perdoa os nossos pecados e não no batismo. É na cruz que Jesus lava os nossos pecados e não no batismo, né? Porém, existe um conceito bíblico daquilo que nós chamamos de justificação judicial e a justificação prática. Justificação judicial, né, é aquela que acontece quando nós cremos em Jesus e a partir desse momento, né, enfim, nós nos apropriamos do perdão que Jesus realizou na cruz do Calvário. Esse é o significado da justificação judicial. E existe o conceito da justificação prática, né? Veja bem, quando Paulo creu em Jesus, né, ele foi salvo imediatamente, como o ladrão na cruz também foi salvo, né, e o ladrão na cruz nem se batizou, mas Jesus garantiu que naquele dia mesmo ele estaria salvo, né, estaria com ele no paraíso, dentro de poucas horas, né, que já era quase o final do dia judaico, que acabava às 6 horas da tarde, ou que iniciava um novo dia, portanto aquele homem estaria salvo em poucas horas. E o que é essa justificação, então, judicial? Exatamente essa, quando nós cremos no Evangelho, quando nós recebemos lá na cruz a remissão dos nossos pecados, e Paulo vai falar em Atos 3, em Romanos 3, os versículos 24 e 25, que a nossa justificação é somente pela fé em Cristo, sem o batismo ou qualquer outra coisa, qualquer outra obra. No 3, 24 e 25 diz: sendo justificado gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, a qual Deus propôs para propiciação pela fé, tá? No seu sangue, para demonstrar a justiça pela remissão dos pecados antes cometidos, sob a paciência de Deus. Então, os pecados, né, são perdoados e somos justificados unicamente pela fé, né, unicamente pela graça de Deus.
Isso tratando da justificação judicial. Agora, existe o aspecto da justificação prática, né? Qual é o conceito da justificação prática, né? É quando, no caso de Paulo, agora ele vai dar o testemunho público, né, de que agora ele é um cristão aos olhos da sociedade, aos olhos do mundo. Não se esqueça de um detalhe muito importante, que é o mesmo contexto de Atos 2, né, que Paulo foi um cara que consentiu na morte de Estevão, foi um camarada que publicamente ele perseguiu cristãos, ele foi contra a causa de Cristo, né? E agora ele está dando o testemunho público, né, do seu batismo. Agora ele está dizendo para aquela sociedade, para aquelas pessoas, né, de que ele não é mais um perseguidor, que agora ele está se identificando pessoalmente com a mensagem de Jesus, né? Porque agora ele é um missionário, ele não é mais um perseguidor, mas agora ele é um missionário do Evangelho. Então agora a justificação, quer dizer, ele já recebeu a justificação posicional, né, a justificação judicial ou posicional, mas agora ele está demonstrando para aquelas pessoas, né, publicamente, né, que os seus pecados foram perdoados, certo? Diante de todo o seu passado, diante de tudo aquilo que ele fez. Então, volto a dizer, judicialmente os pecados de Paulo foram julgados no Calvário. Agora, né, os seus pecados estão sendo lavados, entre aspas, né, publicamente diante dos olhos dos homens, né, que estão testemunhando, né, da sua conversão. E essa mesma questão em Atos 2, a gente precisa lembrar que Atos 2, 38, quando Pedro diz assim, disse-lhes Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus, né? Então aqui inclusive o arrependimento vem antes, né, do próprio crer no Senhor Jesus. Por quê, né? Ou vem antes como a primeira condição, né, arrependei-vos e sejam batizados, né, em nome do Senhor Jesus Cristo em remissão dos pecados ou para a remissão dos pecados. Mais uma vez, por que o arrependimento aqui ele vem antes de qualquer outra coisa? Porque ainda que nesses primeiros capítulos de Atos, o Evangelho ainda está dentro de Jerusalém, ainda está tratando de judeus. E o batismo seria, então, né, a confissão pública deles, né, o arrependimento, no sentido de que eles estavam... de que eles mudaram a sua opinião, porque a palavra arrependimento significa mudança de mente, né? Mudança de pensamento, ou reconsideração. E uma vez que eles disseram para Pedro no 37, né, o coração deles foram tocados pela palavra, foram compungidos, e eles disseram, o que faremos, irmãos? Né? Eles perguntam para Pedro, o que nós fazemos agora? A primeira coisa que Pedro diz, vocês devem se arrepender. Arrepender do quê? Dos pecados? Não, arrepender significa mudança de mente, né, em relação àquilo que eles fizeram, que foi crucificar Jesus, que foi consentir com a crucificação de Jesus. Eles deveriam, então, mudar, né, esse pensamento sobre quem era Jesus. Então, vou abrindo até um parênteses aqui sobre o arrependimento, o único momento em que arrependimento está ligado à salvação, ou como parte integrante da mensagem da salvação, é quando esse arrependimento está ligado ao pensamento, né, à ideia de Cristo, né? Significa que os judeus achavam que Jesus era qualquer outra pessoa, um falso profeta, um embuste, um enganador, mas agora que eles estão recebendo a mensagem do Evangelho, eles devem se arrepender sobre o conceito, a ideia que eles alimentaram sobre Jesus, para que eles agora tenham um novo pensamento a respeito de Jesus, uma nova postura de mente, uma nova mentalidade. E fazendo isso, então, eles deveriam se batizar em nome de Jesus, quer dizer, se identificando publicamente, né, com a mensagem de Jesus e com a pessoa de Jesus, para que aquela comunidade pudesse então ver que de fato eles estavam
arrependido do que eles haviam feito, que era consentir na morte de Jesus, né? Por exemplo, em Atos 3,19, nós vamos ver aqui, Atos 3,19, um outro exemplo. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e para que venha assim o tempo de refrigério, né? Então, arrepender do quê, né? Principalmente aqui no caso da incredulidade. Ainda esse texto está falando com os judeus aqui, né? Eles deveriam se arrepender para que eles fossem apagados os pecados deles, né? Principalmente o pecado da incredulidade, que está em João 3,18, né? Que é não crer que Jesus Cristo seja o Filho de Deus e realmente não receber Cristo no seu nome, tá? Salvação no seu nome. Então, voltando para Atos 22, é nesse sentido que Paulo tratou do lavar, né, seus pecados ser lavados, né? Mas observe que os pecados são lavados invocando o nome do Senhor, né? Não sendo lavado pelas águas literalmente, porque águas não pode regenerar ninguém, e a Bíblia deixa bem claro que o crer vem sempre antes do batismo, né? O crer vem antes de qualquer obra, e o batismo é uma obra, e é uma obra como resultado daquele que já é salvo, né? A gente vai ver na Bíblia que Deus, né, na Bíblia toda, no Novo Testamento todo, que Deus nunca, né, até uma frase que eu coloquei aqui, em nenhum lugar da Bíblia ninguém jamais foi batizado sem que antes essa pessoa tivesse sido salva, né? Então ninguém pode ser batizado sem que primeiro essa pessoa receba a vida eterna, que é pela fé em Cristo Jesus. Tá bom? Espero ter ajudado. Deus abençoe. Deixe seu comentário, sua pergunta, sua dúvida, e a gente vai ter um prazer de responder.